Olá, tudo bem contigo? Que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Hoje nós vamos tratar da lição de número 3, relacionado com o tema desse trimestre, a superioridade da Escritura Sagrada. Nós já comentamos sobre a autoridade da Bíblia, a sua inspiração, e hoje nós vamos estar tratando da sua inerrância e também da sua infalibilidade. Então esses são dois termos dentro da bibliologia que vai nos dar suporte para sairmos em defesa das Sagradas Escrituras contra o pensamento filosófico dos liberais e também daqueles que não querem submeter a uma vida dentro de um parâmetro estabelecido dentro das Sagradas Escrituras. A infalibilidade e a inerrância são vocábulos utilizados para demonstrar que a Sagrada Escritura, ou Sagradas Escrituras, que são vários livros, são 66, eles são infalíveis e também não há erros nas Sagradas Escrituras. Quando nós falamos de inerrância, nós definimos, dentro da teologia, essa palavra como não há erro nas Sagradas Escrituras, e temos a sua infalibilidade. A palavra de Deus não falha, ela tem se cumprido tudo aquilo que está relacionado aos cumprimentos no Novo Testamento, bem como das questões escatológicas relacionado ao futuro. E por que a Bíblia não contém erro e ela não falha? Porque ela foi dada por Deus, ela foi soprada, e nós vamos ver que o Espírito Santo, ele vai operar através de alguns homens para que essa revelação de Deus, essa inspiração do Espírito, ela seja escrita numa linguagem humana, seja verbalizada através dos seus ensinos. Então Deus, ele é imutável. Deus, ele é infalível. Deus não erra. Logo, se as Sagradas Escrituras, ela foi dada por Deus, logo ela não contém erro. E ela vai se cumprir em tudo aquilo da qual está proposto, revelado pelo Espírito Santo. Por ela ser isenta de erros, nós vamos ver que ela é a verdade doutrinária, relacionado ao ensino, da qual nós devemos nos submetermos a respeito da nossa vida cristã. Ela nos ensina a respeito de Deus, das coisas espirituais, da nossa alma, do nosso espírito. Há céus, há inferno, há demônios, há anjos, há um mundo espiritual. Nós vamos ver que a Bíblia não contém erro em relação à história, que ela é um livro que conta fatos, revela coisas ocultas,
traz um ensinamento sistemático relacionado a várias coisas, né? A salvação, ao pecado, relacionado ao convívio entre as pessoas. Nós podemos dizer que o seu argumento ele é irrefutável. Assim, nós acreditamos e defendemos a veracidade das Escrituras, a sua autoridade, a sua inspiração, a sua inerrância e a sua infalibilidade. Porque a própria Bíblia, ela vai se declarar em vários textos que ela é a verdade, ela é pura, ela é a palavra de Deus. Em Deus está a verdade. Logo, ela é plenamente confiável, porque ela está imune de erros. E negar esta verdade é desacreditar a inspiração divina, porque Deus, ele não erra. Deus, ele não mente. Nele está a verdade. Nele está ali os conselhos da qual os homens devem viverem para alcançar uma eternidade. E quando nós falamos da inerrância das Escrituras, que nós cremos que todos os documentos originais, os manuscritos autógrafos, o que são isso? Aqueles que foram escritos de próprio punho pelos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, nesses escritos na qual foram revelados, foram inspirados para que os homens escrevessem, nele não há erros. Nesses escritos. Apesar de que as Sagradas Escrituras, quando nós falamos da sua inerrância, está relacionado a esses escritos. É claro que todos esses escritos hoje nós não temos mais, mas nós temos cerca, segundo o nosso comentador aqui, mais de 25 mil cópias dos manuscritos, dos manuscritos que foram copiados dos originais. Nós vemos que, embora há aparentes divergências, mas nenhuma dessas aparentes divergências, elas afetam a doutrina bíblica em relação ao pecado, em relação à salvação, em relação à pessoa bendita de Jesus, ao Espírito Santo, em relação a Deus, em relação à questão histórica do Antigo Testamento. Então, o que nós temos hoje são os manuscritos apógrafos. Então, são cópias. E nessas cópias, a maioria delas escrita no original, nos originais, tanto no grego como no hebraico, e também nós temos o latim, que foi a segunda língua da qual foi escrito o Antigo Testamento. E nós não vamos, dentro desses livros que foram preservados por essas cópias, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, embora sejam cópia, nós vemos o que é a sua exatidão em relação a várias outras manuscritos encontrados relacionados a esses autógrafos que foram no princípio dado por Deus aos homens, e os homens escreveram. Então, nós temos os manuscritos originais que se perderam, mas tem essas cópias,
E tem outros manuscritos que nós temos que tomar muito cuidado, são chamados de apócrifos. São escritos que eles, a partir do 1500 e alguma coisa, no Concílio de Trento, né, a Igreja Católica colocou 7 livros a mais e 4 acréscimos junto a esses livros das Sagradas Escrituras, né? Nós temos Tobias, temos ali Macabeus, Judite, né? Então nós vamos ver que esses livros, eles não são inspirados porque não foram escritos por nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Esses livros, os seus relatos divergem com esses 39 livros da Antiga Aliança e também com esses 27 novos livros do Novo Testamento. Nós vamos ver que os judeus, da qual foi dado o Antigo Testamento, o cânon hebraico, nenhum desses livros está dentro do contexto ali da Bíblia hebraica, da Tanakh. Então nós vamos ver que esses 7 livros, esses 4 acréscimos, não estão na Torá, não estão nos Ketuvins e nem nos Nevins, que são os proféticos. Então nós vamos ver que o cânon do Antigo Testamento, ele foi encerrado com Malaquias. Logo, nós vamos ver que há coisas, né, gritantes nesses escritos apócrifos. O nome já diz apócrifo. Escondido é um termo usado para espúrios. Então apresenta muitos erros, né? E muitas coisas da qual a própria Bíblia condena. E também temos os livros, né, pseudo-epigráficos. Então são falsos livros que surgiram, que eles quiseram atribuir ao que? Aos profetas antigos, aos apóstolos. Então esses livros, né, esses pseudo-epigráficos, nenhum deles é reconhecido por nenhuma igreja. No Antigo Testamento nós temos cerca de 26 e do Novo 24 livros. Entre eles nós temos, né, a Assunção de Moisés, Apocalipse de Pedro, né, Evangelho de Maria Madalena e muitos outros livros que não merecem nenhuma credibilidade e não foram reconhecidos pelos pais ali da igreja, nem por igreja alguma. Então, esses livros acabam sendo polemizados, né, por filósofos pagãos, ateus, que tentam de toda maneira desacreditar as Sagradas Escrituras. A verdade das Escrituras. A verdade da Escritura, ela é completa e ela é plena. Então, os fatos que foram escritos, foram revelados, estão em concordância com a vontade de Deus, com a inspiração do Espírito Santo. Nós vamos ver que a própria palavra de Deus, ela traz essa verdade, né, dizendo que a palavra de Deus, ela é confiável, ela é correta, ela é fidedigna. Então nós vamos ver que a própria Escritura ensina que Deus é a verdade está com Deus, a verdade está na sua palavra. Então ela está isento de falsidade, de fraude, de engano, porque Deus, ele não mente. Deus, ele é verdadeiro. Nele está ali aquilo que é real. E a verdade das Escrituras está também no seu aspecto espiritual e moral. Nós vemos que a mente do homem pós-moderno, eles querem desacreditar a Bíblia Sagrada. Porque para eles não existe verdade absoluta. Tudo é relativa, tudo depende. E nós vamos ver que também esses homens, eles não querem deixar a sua vã maneira de viver
deixar ali as suas práticas imorais, logo eles se levantam contra as verdades das Escrituras. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela permanece para sempre como uma verdade absoluta em muitos aspectos. Aquilo que era pecado na antiguidade continua sendo pecado hoje. Aquilo que era proibido no passado continua sendo proibido hoje. Então nós vamos ver que aquilo que Deus fala para não fazer hoje, nós somos convidados, somos chamados para não praticarmos essas mesmas falhas, mas andar o que? Na verdade, nas Escrituras. Então, os valores cristãos, os valores defendidos pela palavra de Deus são permanentes. Não há variedade de mudança e também não são relativos. Eles permanecem desde o princípio e é estabelecido para que nós venhamos cumprir o quê? Essas normas, esses preceitos. Então, devido a esses homens, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres mundanos, esses homens hedonitas, materialistas, nós vamos ver narcisistas, que essas pessoas acabam tentando desacreditar a palavra de Deus. Portanto, nós cremos que Deus é verdadeiro, Deus é justo e tudo aquilo que está na sua palavra é a verdade e nós temos que viver as verdades históricas. Então as Escrituras, ela descreve o que é a criação, os eventos históricos, muitos acontecimentos, embora os escritores, eles não escreveram buscando uma abordagem científica, mas nós vamos ver que nada disso desacredita o quê? A veracidade das Escrituras. As Escrituras é a palavra de Deus e elas são inerrantes, elas não contêm erros e elas são infalíveis, elas não falham. Tudo aquilo que está estabelecido na palavra relacionado a muitos eventos cumpriram que na sua integralidade, na sua completude e vai continuar se cumprindo porque elas não falham. As palavras de Deus, elas não passarão, elas cumprirão que na sua integralidade, na sua totalidade relacionado àquilo que está escrito. Então, nós acreditamos e ensinamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada, ela é inerrante e ela é infalível e merece toda a credibilidade e toda a confiança. Então, que Deus continue, meus amados, nos guardando para que nós possamos em tudo viver segundo a verdade das Escrituras e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida e te ajudando a andar dentro da sua vontade. Fique na paz.